Boa noite a todos. É muito mais fácil nós mantermos a nossa fé quando tudo dá certo nas nossas vidas. Mas quando as coisas dão erradas, é aí que nós observamos como nós somos frágeis nessa nossa fé. Nós passamos a vida aprendendo a orar, a nos ajoelhar, rezar para Deus, pedindo alguma coisa, pedindo saúde, pedindo paz, pedindo que as nossas condições financeiras se mantenham ou melhorem, e até pedindo coisas meio mirabolantes, né? Que a gente realize aquele sonho, que conquiste aquela pessoa, né? Que consiga aquela casa que nós tanto sonhamos. Porque, infelizmente, na fragilidade da nossa fé, nós acreditamos que Deus existe para nos servir, ao contrário de Maria, mãe de Jesus, que ao ser convidada, né, pelo anjo Gabriel a ser a mãe de Jesus, a conceber, disse: faça-se em mim a serva do Senhor. Ela se transforma em serva. Nós ainda não chegamos nesse patamar de entender que Deus não é aquela pessoa que faz toda e qualquer vontade, assim como pai e mãe não é aquela pessoa que faz todas as vontades que seus filhos, que não sabem ainda o que é melhor para eles, faz. Mas quando nós observamos que a dor chegou, quando a gente se vê, nós ou alguém que nós amamos, com aquela doença difícil, que exige tratamentos complicados, pessoas que entram em coma e que a gente olha naquela cama, em estado de coma. Muitas vezes, quando nós, né, temos os nossos entes queridos que desencarnam, que falecem, e a gente fica com aquela saudade no coração, como se tivesse um punhal cravado no coração, que não sai mais. Então a gente começa a enfraquecer cada vez mais essa nossa fé. Às vezes um revés financeiro, às vezes um sonho que não se realizou, enfim, coisas que vão se somando nas nossas existências e nós carimbamos como injustiças. E é verdade que a noção da existência de Deus está diretamente vinculada à noção de justiça divina. No momento em que algo acontece nas nossas vidas, em que nós carimbamos, classificamos como isso não era para ter acontecido, ou seja, isso foi injusto comigo, nós começamos a questionar o próprio Deus. Porque se Deus existe e Ele é o supremo e perfeito, Ele é soberanamente justo e bom, então como uma injustiça leva a minha criança, a pessoa que eu amo, e não merecia isso? E aí a gente começa a numerar enquanto A, B e C estão destruindo o mundo e Deus não. É a fragilidade. A perda em especial de pessoas queridas nos torna extremamente questionadores, faz com que nós percamos a fé na vida, percamos a fé em nós mesmos e deixamos aquela pessoa morrer, como se nós tivéssemos o poder sobre a vida e passamos a questionar o divino. E muitas vezes, em cima dessas dores que se somam, a gente vai deixando para mim essa coisa de Deus, essa coisa de religião. A gente até fica na convenção, mas se afasta. E começa a ficar meio mais apegado às coisas materiais. Isso já quando não é. E é interessante que hoje a própria ciência, as próprias coisas materiais estão começando a dizer, começamos a ter sinais, de modo a chegar a conclusões empíricas de que a mente, o ser pensante, o ser que sente, não é o cérebro, mas algo além do cérebro,
e que sobrevive a esse cérebro, sendo o cérebro apenas uma máquina pela qual essa mente pensante, essa consciência se expressa. Hoje nós temos várias universidades no Brasil e no mundo que já têm os seus núcleos de espiritualidade. O professor Alexandre Moreira Almeida, ele é da Universidade de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. E há muitos anos, já há alguns anos, eles criaram um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. O doutor Alexandre, ele é doutor e pós-doutorando, psiquiatra, se uniu com neurologistas, eles formaram uma equipe de doutores para se debruçar e fazer o contrário do que a maioria dos cientistas faz hoje. É coisa de espírito, automaticamente se nega. Infelizmente a ciência não se debruça, eles disseram, vamos debruçar. E eles estão, e vocês podem encontrar em livros, encontrar em palestras que estão na internet, estão chegando à conclusão e escrevendo as suas conclusões de que já existem vários fenômenos que comprovam que a consciência sobrevive à morte do corpo físico. Os fenômenos mediúnicos, as psicografias, eles colocam que eles se debruçaram, pesquisaram cientificamente, tentando comprovar o que está da valia. As experiências de quase morte, as memórias de vidas passadas trazidas por crianças e que foram comprovadas através de pesquisas em cartórios e às vezes até encontrando familiares descendentes e que confirmaram as histórias. Então eles dizem que no campo do empirismo a ciência já sabe que existe algo, que algo de nós sobrevive à morte do corpo físico, que o ser que pensa, que sente e que ama não é o corpo físico, mas serve dele por um tempo. Aí vocês vão perguntar, o que é essa coisa empírica? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu entregar uma carta para vocês, olha, escreveram uma carta, sua carteira, tá aqui a carta que chegou para vocês. Vocês vão abrir a carta, hoje não se usa mais, mas eu vou dar um exemplo. Vão abrir a carta e vão ler, querido papai, é do meu filho. Mas o fato de estar escrito, querido papai, não mostra apenas que é do filho. Quem vai mostrar que você tem certeza que é o seu filho que escreveu aquela carta? Primeiro você vai ver que a letra é dele. Mas pode ser digitada. Mas você vai ver que o modo de escrever, o modo de se expressar, as coisas que diz, pai, eu estou bem, fiz isso, fiz aquilo, conta para a mamãe isso, avisa para o filho aquilo. Que eles, o linguajar, o conteúdo, as emoções que ele joga na carta, enfim, as características do que está escrito são do seu filho. Se outra pessoa escrever, a gente diz, estranho, esse não é o jeito do fulano escrever. Mas tem uma coisa que é mais taxativa, quando ele, com carinho, com amor, com o que for, fulano de tal, assina. E você olha e diz, a assinatura do meu filho, é assim que ele põe o nome dele nas cartas. Quando a ciência se debruça sobre as cartas familiares ou cartas consoladoras de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que apenas psicografou mecanicamente as cartas que as pessoas desencarnadas queriam enviar para os seus parentes ainda encarnados aqui e que chegavam nas mãos deles. Quando esses cientistas pegaram essas cartas e começaram a analisar, isso está em livros até, que já foram publicados, eles viram que ali estava todos os sinais que aquela personalidade que não está mais entre os vivos no corpo físico, mas que voltou à Terra e através, emprestando o corpo de Chico Xavier. Eles não entram no corpo, tá, gente? Mas eles conseguem dominar
o órgão do corpo que escreve, no caso do Chico mecânico, ele conseguia escrever uma carta com uma mão, a segunda carta com outra e falar uma terceira mensagem ao mesmo tempo, porque ele era um médium mecânico. Então, os espíritos dominavam a área do cérebro que comandava determinado membro que iria se mexer. Ele não sabia direito o que queria sair. Entendeu? Então, as psicografias são assim, ele fechava o olho e ia. Então, eles analisaram a caligrafia, comparando com outros que a família cedia. Faziam entrevista com as famílias e diziam, sim, o meu filho, ele está falando coisas aqui que só eu sabia, só eu conversei com meu filho sobre esse conflito que ele tinha, e ele está colocando, mamãe, naquele dia que eu conversei sobre isso. E eles gostam de fazer isso, ele tem que falar uma coisa que só uma pessoa sabe, porque são provas. E eles foram além de cientistas, eles foram pegar a assinatura, levar para o profissional que conhece, né, das assinaturas, não me lembro o nome do profissional, vocês devem lembrar, e para saber se aquela assinatura oficialmente, por um perito da área, seria considerada como assinatura daquela pessoa. Claro, pegando os documentos de identidade e outros locais onde tinha assinatura. E era confirmado. O perito nem sabendo do que se tratava. Não, confirmo que essa assinatura é verídica. Então, empiricamente, nós sabemos que o nosso filho, quando recebemos a carta do nosso filho que viajou, vivo, nós sabemos que é nossa. Empiricamente, a ciência está sabendo. Quando alguém que tem uma experiência de quase morte, em que ela perde os sentidos, a experiência de quase morte é aquela em que o cérebro fica comprometido pelo baque, pelo momento em que a pessoa sofreu um acidente e perdeu os sentidos, a pessoa se afogou e perdeu os sentidos, a pessoa está em coma. O cérebro, nesse momento, ele entra no estado de comprometimento em que a área do cérebro que cria imagens, ou seja, a área do sonho, para de funcionar. A área da memória para de funcionar. Aí muitos deles vão para aqueles aparelhos que dão aqueles choques, que eu também não sei o nome, vocês devem saber, né? Dão aquele choque e a pessoa ressuscita, pois que quase morte, não estava morto, né? Ele estava com a área do cérebro comprometida. E a pessoa de 17 a 30%, segundo os estudiosos, passa por isso, retorna e diz que enquanto o corpo estava ali, ela se desprendeu, ela viu o médico fazendo isso, tentando fazer com que ela revivesse. Para ela, o tempo passou muito mais do lado de lá, outros muito menos. E começa a dizer que foi para determinados lugares, que viu determinados parentes, que andou pelo hospital e começa a colocar coisas que viu pelos corredores, no outro ambiente, ou pessoas que entraram e saíram da sala como estavam vestidas, se tinha óculos, de cor que era a roupa. E, evidentemente, o próprio hospital começa a querer comprovar. Olha, ela está dizendo que quando ela saiu do hospital, ela viu em determinado lugar um par de tênis que tinha sido deixado ali. Vai ver se tem aquele par de tênis ali. E as pessoas iam, viravam e chegavam e viam, tem um par de tênis, deve ser de algum adolescente que deixou aqui. E tinha realmente. Então, eles observam que algo se desprendeu do corpo. E esse algo tinha condições de se afastar do corpo, enquanto o corpo e o cérebro estavam comprometidos. E o que eles dizem é, se o cérebro não consegue imaginar, e essa pessoa que elas dizem que é muito mais lúcido que um sonho, e essas pessoas tiveram essas experiências, se elas contam coisas que nós podemos comprovar, tem a história de um senhor que foi atropelado, perdeu os sentidos, foi para a ambulância desacordado, a pessoa da ambulância, né, pegou e tirou as dentaduras dele, abriu uma gavetinha e guardou, e ele foi levado desacordado
lá para a sala de operações, passou um tempo desacordado, lá uns 3, 4 dias depois ele voltou a si e perguntou: cadê as minhas dentaduras? Nós não sabemos. Sabe sim, tem uma pessoa assim, assim, uma enfermeira assim, assim, quando eu estava na ambulância, ela tirou minha dentadura e guardou na gavetinha da ambulância, a primeira gavetinha. E eles foram lá na bendita ambulância. E a dentadura do homem está lá. Então, esse tipo de coisa comprova, a ciência já comprova, que existe algo além do nosso corpo físico. A questão é, o que é que existe do lado de lá? O que é que acontece quando nós desencarnamos? E o Espiritismo, ele vem nos trazer uma riqueza de detalhes que nós não encontramos atualmente em outras religiões. Já tivemos religiões do passado muito ricas, como a dos Vedas, dos hindus, o hinduísmo, religiões riquíssimas quando fala da lei das reencarnações, do ciclo dos renascimentos, da importância da transformação moral, até o amar e o olímpico, como é importante. Mas nós perdemos, nós esquecemos, nós não demos valor. E hoje o Cristo nos traz novamente esses conceitos. E como estamos mais preparados, eles vão se aprofundando cada vez mais, nos deixando claro para todos nós que nós todos somos espíritos imortais e milenares. Não somos alguém que foi criado quando a nossa mãe nos gestou. Nós somos alguém que existíamos antes desse corpo físico. Somos espíritos milenares e somos eternos. Que a nossa vida é para sempre. E que nós estamos num corpo físico, provisoriamente, num processo necessário, porque nós somos espíritos bastante imperfeitos. Né? Nós estamos num processo de amadurecimento enquanto espíritos, é o que se chama de evolução. Um processo de amadurecimento intelecto, moral, as duas asas da evolução. E por isso precisamos renascer. Tá, e aí? Quando todos nós desencarnarmos, onde é que nós vamos? Vamos para o mesmo lugar? Vamos para lugar diferente? Mas que lugar? Existe uma coisa que a espiritualidade coloca. Quem sente, quem ama, quem odeia, quem escolhe, tudo isso são dons do Espírito. Nós, enquanto pessoas que sentimos, que fazemos escolhas, que pensamos, somos seres espirituais, o corpo físico expressa. Então, quando você não tiver mais esse corpo físico e retornar à pátria espiritual, você será lá. O que é aqui? Significa o quê? Que a pessoa que nós amamos e que volta à pátria espiritual, vai continuar nos amando. E os que odeiam vão continuar nos odiando. Aquela que tem mágoa para conosco vai continuar tendo. A não ser que quem chegou lá resolva se trabalhar, resolva se arrepender daquele ódio. As obras de Allan Kardec nos colocam, os espíritos nos colocam, que nós continuamos sendo os mesmos. O que acontece é que quando a gente morre do lado daqui, fecha o olho daqui e abre o olho do lado de lá, a gente cai na realidade e diz, meu Deus, então é verdade tudo que diziam? Existe mesmo algo mais? E isso faz com que a pessoa repense toda a sua vida. Imagina nós, de repente aqui numa birra com o nosso irmão há 20 anos, quando nós desencarnamos e vimos como é pueril a vida na terra, a vida na carne, e como foi pueril a briga que fez com que eu me separasse afetivamente do meu irmão durante 20 anos, eu me arrependo. Eu digo, por que eu não fui lá pedir desculpas? Agora é difícil. Eu devia ter pedido desculpas, eu devia ter relevado aquilo. Para que eu lutei minha vida toda para ter aquela mansão? Eu podia
Viver num apartamento simples, eu ia ser mais feliz porque eu ia ter mais tempo para mim, para minha família. Existe, na maioria dos casos, porque existe entre nós, muitos de nós somos teimosos, mas na maioria dos casos existe essa revisão de valores, essa ficha que cai de que me apeguei demais achando que só existia aquilo. E existe um mundo que se abre à minha frente, aqui na espiritualidade. Mas, em essência, nós somos os mesmos. Assim como a gente se arrepende lá daqui, pode se arrepender do lado de lá. Nós crescemos aqui, vamos crescer lá, num processo de evolução que continua do lado de lá, onde nós somos convidados a refletir sobre nós, a refletir sobre nossas escolhas, a tratar as nossas culpas, que é danado da gente chegar do lado de lá e quando a gente vê que fez besteira, a gente começar a querer produzir um processo de culpa. E essa não é a proposta, não existe culpa no dicionário divino. Então nós somos acolhidos, esse é um próximo ponto. Todos nós somos acolhidos na espiritualidade. Somos acolhidos de acordo com as nossas necessidades que são diferentes. E começamos, se tivermos um mínimo de equilíbrio, a reencontrar as pessoas que amamos e que retornaram à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual antes de nós. Isso é uma das coisas mais lindas que existem. Que as pessoas com experiência de quase morte, muitas vezes têm que elas desencarnam, reencontram com seus entes queridos, né? Recebem conselhos dele, amparo deles, e elas voltam muito mais reconfortadas. Pesquisas que são feitas com o pessoal que passou pela EQM, aqui, depois que passa pela EQM, esses pesquisadores, de tempos em tempos, voltam com essas pessoas para dizer como você está agora, o que você acha na vida. Aí elas têm uma característica em comum. Primeira característica é que elas simplesmente não sentem mais medo da morte. E para elas a morte é vida, só que vida sem o corpo. Que a morte é mais uma proposta de viver. E que elas estão mais tranquilas em relação aos problemas que elas enfrentam na vida, porque elas sabem que vai passar. Porque nenhum de nós vai virar estátua, né? Então, os problemas materiais, a dívida, quando a gente morre, ela fica, ela não vai para o mundo espiritual. E eu digo que uma das melhores coisas lá é que não tem boleto para pagar. Então, essas pessoas dizem que estão vivendo muito mais tranquilas na vida, buscando se conectar ao espiritual, do jeito delas, meditação, yoga, religião, o que for. Porque agora elas têm a certeza que elas são algo muito mais bonito, muito mais poderoso do que ser esse corpo de carne. Elas se sentem amadas, protegidas, com essa sensação de que existe um ser que quando as criou, não criou um corpo de carne. Criou um ser para viver eternamente. E quando a gente pensa que a gente tem que viver eternamente, não tem jeito. A gente busca de todo jeito ser feliz, porque viver eternamente infeliz é muito chato. E uma das dúvidas que se tem, sim, mas para onde é que eu vou? E é muito interessante, porque a espiritualidade coloca, vocês não vão encontrar aqui tribunal de julgamento, não vão encontrar julgadores. Seja quem for que retornar à pátria espiritual, a alegria ou a tristeza que vão sentir ao chegar lá é por conta do que elas carregam no coração. O que vai julgar você é você mesmo, ele diz. O que mais vocês têm que tomar cuidado, a espiritualidade diz para todos nós, é com o que está na sua consciência. O que você está guardando dentro de você de coisa mal resolvida, você não deixa ninguém ver, mas você sabe. E a verdade, nós sabemos quem nós somos e o que fizemos no verão passado. Nós sabemos, às vezes só nós sabemos. E aqui a gente joga para debaixo do tapete. E quando nós chegamos no mundo espiritual, eles dizem, o bem
menor que seja que você fez, é multiplicado no mundo espiritual. Aquilo que você lembra que fez de agradável para alguém ou para você mesmo, perdão, lhe dá uma extrema alegria e bem-estar. Com licença. Mas o mal que você fez a você ou aos outros, no mundo espiritual, ele vem com toda a força na sua consciência e lhe dói muito. Então é isso que faz com que eles nos peçam: não guarde nada em você que depois você precise carregar para o mundo espiritual. Porque a gente não vai carregar a nossa conta bancária para lá, mas nós vamos carregar a nós, as nossas emoções, as nossas raivas, as coisas que a gente fez errado, as pessoas que a gente enganou, explorou. Porque isso fica na nossa consciência. Então eles dizem: resolvam-se, como Jesus diz, resolvam-se enquanto estão a caminho. Porque todos têm que pagar até o último feitio. Então nos resolvamos, pedindo desculpas, desfazendo o mal feito, para, chegando do lado de lá, cheguemos com o coração tranquilo. E eles dizem: a felicidade é imensa. Mas nós chegamos lá, nós chegamos desse jeito tranquilo. Cada um de nós aqui tem a sua característica energética. As nossas emoções, os nossos pensamentos e até o que se diz, são forças vibratórias, são energias. É só lembrar da energia da internet, como é que isso está chegando aqui. Nós não enxergamos. Existem ondas mentais que são energia e que interferem na atmosfera. Então todos nós temos esse campo energético, essa aura energética com que a espiritualidade consegue nos ler melhor do que a nós mesmos. E quando o corpo físico fica, nós retornamos à pátria espiritual, levando conosco o que nós somos. Como eu vibro? Eu me sintonizo com a energia do rancor, da raiva, da briga. Eu tenho direito, eu exijo de todo mundo. Eu vibro na inveja. Eu vibro em todas as iniquidades, nos vícios de toda ordem. Quando eu chegar lá, eu vou estar vibrando nessa faixa, ou nessa faixa de sintonia. Ou eu vibro no processo de tentar me melhorar. Ninguém é santo, mas no processo de ser educado, de ver a todos como irmãos, de fazer pequenas bondades, de ouvir o amigo, de dar um conselho, que às vezes a gente ouve e fica aqui bem feito, está passando por isso, mas ouvir com empatia, dar um conselho, ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, do jeito que der. Então nós estamos indo com um campo vibratório de outra espécie, de outro tipo. E somos atraídos no mundo espiritual, conduzidos a regiões semelhantes a nós. Então vocês vão falar no Espiritismo, existem regiões muito difíceis, onde muitas almas endurecidas no mal, é aqueles que diz: fiz, faço e vou fazer de novo e gosto de cometer o mal. Fazem por vontade própria, eles constroem, eles se atraem e criam regiões escuras na ambiência espiritual, que nós, tecnicamente, os espíritos chamam de regiões de trevas, porque ainda a luz que cada um tem não brilha. Então, uma região de escuridão. Ficarão lá para sempre? Não existe penas eternas no mundo espiritual. Ficará lá enquanto eles se afinizarem. No dia que disseram: não aguento mais, eu me arrependo do que eu fiz, eles automaticamente mudam o seu campo energético e são retirados de lá para um novo campo energético. Não à toa, João Batista dizia:
Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Arrependei-vos, ele só dizia isso, porque ele sabe que a porta do arrependimento nos liberta das trevas. E às vezes nós vivemos em trevas aqui. Existem regiões que não são as trevas, mas são regiões de dor, porque expressam a dor que já está crônica em nós e que nós teimamos em não nos libertar delas. Você já pensou as pessoas que vivem amarguradas na vida porque há 30 anos atrás ela foi vítima de alguma violência e de alguém que ela confiava, e ela guarda essa mágoa há 30 anos e por conta disso deixou de confiar na humanidade, achou que Deus não existe, começou a tratar mal as pessoas porque não confia em ninguém e acha que ninguém presta, não se permitiu ser feliz, não teve forças para construir a própria vida, ela simplesmente seguiu na vida com aquele amargor. Essas pessoas não são mais, mas elas esqueceram um princípio muito grande, que é o perdão. Eu aceito que eu fui vítima. Eu aceito que isso aconteceu. Eu não sei por que aconteceu, mas eu confio que Deus existe. Se Ele existe, Ele é justo. Se eu passo pelo caminho do perdão, pela porta do perdão, eu me liberto. Durante a minha vida, de uma vida arrastada pelo amargor, e me liberto de ser atraída para regiões onde pessoas como eu, amargas, pessimistas, que têm pensamentos negativos, construções mentais negativas que às vezes não foram postas em práticas, mas o desejo de que a pessoa se destrua, o desejo que Deus se vingue por ela. Essas pessoas odeiam quando sabem que a pessoa que lhes fez mal está bem na vida. Seguiu a vida e ela se paralisou. Então são as regiões chamadas de umbral. Região onde estão aquelas pessoas com muitas dificuldades. Às vezes a dificuldade é o orgulho, é a arrogância, não é a mágoa. Mas é algo que a pessoa não é má, ela não vai sair, mas ela tem essa arrogância de ser superior, de humilhar. Então ela vai em regiões umbralinas. E existem as pessoas comuns, normais, que erram aqui, acertam aí, e que são encaminhadas para as colônias espirituais. Já ouviram falar de Nosso Lar, do filme? Existem centenas. Só aqui no nosso Brasil. Em cada região existe uma colônia espiritual. Elas são colônias que estão acima, um pouco acima do umbral, mas elas não são céu, nem são paraíso. Elas são de pessoas normais, como nós, mas que ainda estão no processo de resolver as suas perrengas, que erraram em umas coisas, acertaram em outras, mas que estão caminhando, estão tentando cumprir o seu dever. Então é comum as pessoas que estão em regiões mais infelizes, ao tempo que elas vão expurgando aquela dor, aquela mágoa, elas saírem dali, seja umbral, seja trevas. Isso são divisões didáticas, tá? Que varia ao infinito. E indo para regiões superiores. E nesse processo de eu me curar daquilo que eu fui para o mundo espiritual e não me resolvi, nesse processo de cura, existe a possibilidade de eu voltar num novo renascimento, num novo corpo de carne. Quem sabe não recebendo como um parente próximo aquela pessoa que me amagoou há 30 anos atrás e eu não soube perdoar. Beneficiados pelo esquecimento. Aquela pessoa que eu só guardo mágoa porque amei, porque quem não ama não guarda mágoa. Chegará junto de mim, sem se lembrar de outra existência, eu também sem me lembrar, e Deus nos une às vezes ao mesmo lar, para que a gente, sem lembrar, e sem passar pela vergonha de lembrar o que fez ou o que sofreu, sem perceber,
no convívio natural de uma família, a gente vai se perdoando e se respeitando. Então, o mundo espiritual é um mundo que não termina nas colônias. Até as colônias é onde nós, pobres seres da Terra, conseguimos ir. O convite do Cristo é que a gente se liberte. É o famoso se libertar, que a gente não sabe do que a gente tem que se libertar. Ele só diz: conhece a verdade, que a verdade vos libertará. Uma liberdade que é. E as seitas antigas, os Vedas diziam: só amando você se liberta dos ciclos dos renascimentos. E reencarnação foi a gente que a inventou agora. No ciclo dos renascimentos. E esse ciclo de renascer, desencarnar numa situação assim difícil, porque a gente renasceu e não mudou muito, reencarna quase do mesmo jeito, sofre, é acolhido, é amado, ensinam, trabalham pra gente, a gente está fortificado, você vai ter que voltar, você tem que aprender a lição. E a gente vai e volta de novo, há milênios a gente está assim. Então, o Cristo e a espiritualidade vão dizer a verdade, as leis divinas, a lei do amor, que é um chapéu onde está a dignidade, o perdão, a justiça, a simplicidade, o desapego, a empatia, a fraternidade, a coragem, o dever, tudo que vocês imaginarem de virtudes, eles estão sob uma lei chamada lei do amor. Que a gente subdivide, lei da liberdade, lei do trabalho, lei disso, lei daquilo. São as leis divinas. E nós somos convidados a refletir sobre essas leis e fazer um processo de transformação que é muito mais fácil aqui na Terra, porque nós estamos aqui vinculados a pessoas chaves. Encontramos ao longo da vida situações e desafios chaves que nós temos que vencer ou não vencer, porque tem desafios como uma doença que às vezes nós não vencemos, mas que nós temos que vencer no sentido de que o meio emocional precisa ser trabalhado. Eu não posso cair numa depressão por ódio da vida, tá? Eu não posso cair num sentimento de vingança, num sentimento de descrença, de raiva. Não, é lutar para vencer o desafio, mas com dignidade, com serenidade, com oração. Isso vai nos treinando para que essa verdade que nós temos que conhecer não é decorar o Evangelho de trás para frente, é viver. Essa é a proposta. Então, se a gente disser o que me espera do lado de lá, depende de cada um de nós. O normal, o mais fácil, o que nós podemos ter certeza, todas as pessoas que nós amamos e que estão do lado de lá, velam por nós. Nunca ficamos um segundo sozinhos. E quando eu digo todas, não é só o Rosinho que você lembra, que você conheceu e desencarnou. São pessoas queridas com que nós vivemos em existências passadas e que nessa existência permanece no mundo espiritual e nós renascemos. Pessoas muito queridas, que os espíritos dizem, vocês têm uma família espiritual, que ela é criada pelo amor, pela afinidade entre as pessoas. Ela é criada de forma espontânea. Essa família tende a crescer, porque nós conhecemos, assim como o nosso ciclo de amizade cresce, né? Mas são amizades sinceras, amores sinceros, que se fortificam. E essas pessoas que se amam e que deliberadamente ficam juntas, não necessariamente grudadas, cada uma faz o que tem que fazer, mas que estão vinculadas por esse amor, se apoiam mutuamente, se aceitam um ao outro do jeito que são. E esses seres queridos conhecem as nossas fragilidades, sabem aonde estamos chegando, sabem aonde nós estamos freando na nossa capacidade de crescer enquanto ser humano. E nos inspiram no modo que consegue, que são autorizados. Né? São os nossos espíritos familiares, como costumam chamar, que torcem por nós. Tá? E para além desses espíritos familiares, existe sempre uma alma iluminada, que não está mais nas colônias, está
para além, onde vivem as almas realmente mais evoluídas, mais bem resolvidas, até o ponto daquelas que não renascem mais na Terra, mas que vivem na ambiência espiritual superior. O grande trabalho de amor que elas têm é cuidar de nós, enquanto encarnados e enquanto desencarnados. Certa vez, um grupo de pessoas no mundo espiritual, conta-se, né, viu que uma carruagem brilhava como fogo, descendo direto para as regiões escuras. E perguntaram: quem é aquele? E disseram: é Jesus indo visitar as trevas. Eles, quanto mais necessitados nós somos, mais eles estão perto de nós. Agradeço a todos pela atenção.